Bom, vamos lá então, pessoal, resolver um exercício agora, transformar Fourier no tempo discreto. Então a gente tem a resposta impulsiva de um sistema. Essa aqui é a transformada Fourier do tempo discreto da resposta impulsiva de um sistema. Aqui é no tempo discreto h de n. Sem determinar essa resposta impulsiva, certo? Então, a gente tem aqui uma divisão de polinômios. Só que para resolver essa por frações parciais, o polinômio do numerador tem que ser menor do que o grau, tem que ser menor do que o do denominador. Então aqui a gente tem o menos j na 2 ômega, e aqui em cima, se a gente multiplicar, vai ficar na mesma ordem. Então teria polinômios da mesma ordem. Então o que a gente pode fazer? A gente pode analisar primeiro essa parcela aqui, que eu vou chamar de z na j ômega, tá? E que multiplica o e na menos j 5 ômega. Isso aqui, no tempo, ele corresponde a um atraso. Um atraso no tempo. Então, se na frequência multiplica pela uma exponencial complexa, é o equivalente a um atraso no tempo. Então, vamos começar resolvendo essa, essa divisão de polinômio utilizando frações parciais. A primeira a gente vai pegar a equação característica daquele polinômio do denominador, que é lambda ao quadrado menos 1 sexto menos 1,6 lambda mais 0,63 igual a zero. Realizando Bhaskara, podem fazer na calculadora, eu já realizei aqui, eu fiz antes essa conta, 0,7 e 0,9. Então são as duas raízes da equação característica denominador. Então eu posso reescrever C j ômega como 0,5 e na menos j ômega dividido por 0,7 e na menos j ômega menos 0,9 e na menos j ômega. Tá? Então aqui a soma das raízes vai dar menos 1,6 e a multiplicação das raízes 0,63. Então para a gente colocar na forma da tabela, a gente vai separar aqui em frações parciais. 0,7 e na menos j ômega, eu vou chamar de A, e menos 0,7 j ômega. Tá? Então, agora vamos resolver essa fração parcial. Tá? Eu tenho então que A menos 0,7 j ômega mais B menos 0,7 j ômega B, que vai ser o numerador quando eu fizer o MMC do lado direito da equação, vai ficar igual a 0,5 j ômega. Ou seja, A mais B
igual a 0,5 e menos 0,7A. Aqui faltou colocar o 9. 0,9A menos 0,7B é igual a 1,5. Tá? O que eu encontrei aqui então? Resolvendo esse sistema aqui, eu encontrei A igual a 5 pontos, B igual a 5,25, menos 5 pontos. Então, eu consigo reescrever ali a função z da ômega como sendo 5, 0 ponto da ômega menos 5 ponto 0,9 e a menos j ômega. Aí agora para encontrar a z de n, que é a representação da z, que é a inversa, tomada inversa de Fourier, ou seja, no tempo de n, eu tenho que usar o par básico do formulário, que é o mais simples que a gente conhece. Eu tenho essa minha constante, 5,75 vezes 0,7 a n menos 5,5 vezes 0,9 a n de. Só que a minha resposta, que é o x de n, é igual ao z de n menos 5. Eu tenho aquele atraso que a gente viu anteriormente. Até vou subir lá. Ó, o e, esse exponencial e na menos j5 vai produzir um atraso no tempo de unidades. Então, o meu x de n vai ser igual a 5, 0,n na menos 5, 0,5 u de n menos 5. Ok? Então aqui eu tenho a resposta para letra A. Tá? Na letra B, está pedindo a saída y de n em regime permanente para uma entrada 2 cosseno e meios a n. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Tem que resolver a h de n, copiar aqui, trazer para cá. Apagar isso aqui. Então, na B, o que a gente tem que verificar? A gente vai encontrar a resposta
P, J, para π sobre 2. A frequência, o ômega, é π sobre 2. Eu substituo o ômega por π sobre 2. Então, o que que eu tenho? 0 menos J 2 e J 2. Aqui embaixo, a menos J J 2π vezes π menos J π. Tá? Então, se eu for escrever aqui sobre 2, vai ser igual ao cosseno de π sobre 2, J π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2 vai para 0, vai para 1, igual a J, certo? De maneira análoga, eu consigo calcular aqui, faltou o E. E na J menos Jπ, vai ser π J de π, e o cosseno de π igual a menos as duas. Eu preciso calcular também o E, o P2, J, seno 2, mais J, seno 2, π. Ah, esse é equivalente ao cosseno de π sobre 2 e ao seno de π sobre 2, porque aqui eu tenho duas voltas e mais π sobre 2. Eu tenho uma volta que é 2, pensar aqui, 2, não, tenho 2 π's, que é uma volta, mais meio π, que é 90 graus. Então equivale a dar uma volta e voltar para 90 graus. É a mesma coisa que eu calcular o E de menos J π sobre 2. Então vai dar igual a menos J. Então agora eu tenho esses valores. Eu consigo realizar a substituição deles na minha transformada, de modo que tenho K2 vai ser igual a 0,5 vezes menos J, então fica J vezes J dividido por 6J, 0,63. Então, agora eu posso calcular o módulo e a fase.
Esse aqui dá para colocar na calculadora ou realizar as multiplicações aqui para calcular o módulo e a fase. E o módulo dessa H J igual a 0,96 e a fase 2. Nota, encontrei 95,4. Tá? Então, como é que dá para fazer isso aqui? Fazer as multiplicações e daí na calculadora Cássio normal dá para fazer. ah, Dá para transformar de retangular para polar, fazer a multiplicação, depois transformar aqui embaixo também retangular para polar e depois fazer a divisão, encontrar a fase. Ou colocar direto na HP que ela também resolve. Então, qual que é a importância disso? Que a gente consegue, a partir da transformada de Fourier, da resposta frequência, H de E na J, saber qual que vai ser o ganho módulo e da fase do sinal. Essa é uma utilidade também da transformada de Fourier. Então, se a nossa entrada desde 2 cosseno significa que a nossa saída n vai ser igual a 2 vezes o módulo de H nota vezes o ganho do módulo e multiplicado então por esse cosseno e sobre n mais a fase j. Ou seja, a saída vai ser igual a 2 vezes 0,96 ponto 2 cosseno de π menos 5,4 graus. Certo? Então essa é a resposta do item B. Essa é a resposta do item B. Item C é simplesmente determinar a equação de diferenças, sabendo que a gente tem ali, vou resolver bem simples aqui, o item C. O H de N é o Y. O H de E na J ômega é o Y de J ômega sobre o X de E na J ômega. Então o Y vai multiplicar o denominador e o X vai multiplicar o numerador. Então se a gente for passar o domínio do tempo, vai ficar y de n menos 0,6 y de n menos 1, porque tem esse deslocamento no atraso de e na menos j ômega, mais 0,63 y de n menos 2, porque o atraso é de menos 2 ômega, aí isso aqui vai ser igual ao x, expressão do numerador que multiplica o x. Então fica 0,5 de n menos 1,5 x 1. Na verdade aqui vai ser x, só que aqui em cima multiplica por menos 5, né? Então, vou só voltar. Menos 5 menos 0,5 x n menos 6. Então essa é a resposta do item C. Então esse exercício também já
caiu em prova, ele é bem completo relacionado com a transformada de Fourier. Certo? Até as próximas aulas.